Lição 6: O nascimento de Isaque. Texto áureo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E aconteceu, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, de que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Por que lhe dei um filho na sua velhice? As consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaque nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Gênesis 21, verso 3. Porque teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Em Gênesis 17, verso 19, fala sobre isso. Isaque, no hebraico, significa riso. Certamente, porque ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa que teria um filho. Gênesis 17, 17. E Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Gênesis 18, verso 12 ao 14, conta essa história. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Na segunda parte agora nós vamos ver Ismael zomba de Isaque. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e o crescimento de Isaque, Ismael, seu filho, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Gênesis 21, verso 9. E agora Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas, as zombarias da parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentava a cada dia. Assim, Sara não suportava mais aquele constrangimento por essa situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação muito triste foi dizer a Abraão: deita fora a serva e seu filho. Gênesis 21, versículo 10. Ao refletir sobre a vida de Abraão e a vida de Sara e o que eles viveram, por causa das escolhas que tomaram, que nós podemos compreender
que Sara ela toma uma atitude baseada na emoção. Eu imagino que Abraão já com idade avançada, ela também com idade avançada, a pressão que eles sofriam de todos os lados, porque a promessa ainda não havia se cumprido. Ela toma uma decisão, ela faz uma escolha, ela pensa em talvez ajudar a Deus para que se cumprisse ali aquela promessa que Deus havia feito. Porém, existe um fator que Sara não parou para refletir. Deus não precisa da ajuda humana, não precisa da ajuda de ninguém para que se cumprisse, para que se cumpra uma promessa que ele tenha feito. Ele fez uma promessa a Abraão e no tempo certo ele cumpriu essa promessa. Então esse tempo ainda não havia chegado, então não era o tempo ainda de se cumprir. Mas Sara toma uma decisão, Sara faz uma escolha, e essa escolha e essa decisão que ela toma traz sofrimento para a sua vida. Sara tinha uma vida muito tranquila com Abraão. Sara vivia em paz com Abraão, até o dia que ela decidiu entregar a sua serva para se deitar com seu esposo para lhe dar um filho. Ali começam os conflitos dentro da casa, os problemas dentro da casa, a falta de paz, a alegria que havia dentro daquele lar vai embora e agora o lugar da alegria vem a disputa, vem as humilhações, vem as perseguições. Quantas vezes em nossas vidas nós tomamos atitudes, fizemos coisas que passou à frente de Deus e nos trouxe sofrimento. Mas agora Sara precisava lidar com aquele problema. E a Bíblia fala que ela observa, ela vê que Ismael agora está zombando de Isaque. Ismael tinha 14 anos de idade. Isaque, um recém-nascido, ainda estava desmamando, uma festa foi dada, né, para se alegrarem, porque Isaque tinha desmamado. E ela encontra agora Ismael zombando de Isaque. E ela fica muito triste com aquilo que ela vê, porque ela já havia passado há um tempo atrás problemas com Agar, quando Agar ainda estava grávida de Ismael, quando ela zombava de sua senhora. Então, nós entendemos que quando nós tomamos atitudes, e ainda que com boas intenções, se essas atitudes, essas escolhas forem feitas baseadas na emoção e não naquilo que Deus nos prometeu fazer, nós passamos à frente de Deus, iremos colher. E a colheita certamente não será boa. Então ela toma uma decisão de mandar o filho e a escrava embora. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Em Gênesis 21, versículo 8, narra essa história. Segundo historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaque tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo parecia normal, mas era puro engano. Então, a zombaria aparece. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação. E bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e filho. Em Gênesis 21, verso 10 e 11, fala sobre isso. E Abraão fica triste. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação
dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara e a sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então agora existe um problema. E o problema que veio à existência era justamente a decisão que Abraão teria que tomar. Então houve uma discussão entre Sara e Abraão por causa de Agar e por causa de seu filho. Agar, quando estava grávida, zombava de Sara porque não podia dar à luz a filho. E agora, quando Sara tem um filho e o seu filho desmama com aproximadamente 5 anos de idade, Sara observa e vê Ismael zombando de seu filho Isaque. E ela pensa: eu preciso proteger o meu filho. Há estudos que dizem que uma criança, até os 7 anos de idade, o caráter dessa criança é formado a partir do relacionamento que ela tem, os ensinamentos que ela tem. E fico a imaginar e a pensar que Sara, ao olhar e ver essa atitude de Ismael, zombando de Isaque, provocaria no coraçãozinho de Isaque, na mente de Isaque, e traria sofrimentos para a vida de Isaque. Dores e sofrimentos que futuramente iriam se manifestar na sua vida adulta. Imagine alguém que já foi desprezado entre a sua família, alguém que entre a sua família era motivo de zombaria, alguém que no meio do seu convívio foi desprezado, humilhado. E agora eu fico imaginando que ali havia também um mover de Deus para quê? Para que Isaque crescesse de maneira saudável, não somente fisicamente, mas mentalmente. Até mesmo porque Isaque agora, no futuro, ele seria o sucessor de Abraão, seria o homem que daria continuidade à promessa. Então, Isaque precisava estar forte, não somente fisicamente, mas mentalmente falando. Então Abraão, ele precisa tomar uma atitude. E agora Deus fala com Abraão que era necessário que ele fizesse conforme o que a sua esposa falou com ele. Abraão e Sara estavam sofrendo com as consequências de suas ações impensadas e precisavam tomar uma difícil decisão. Agar, serva egípcia, que Sara ofereceu ao seu marido Abraão, como solução para a infertilidade dela. Quando Agar engravidou, ela tratou Sara com desrespeito. O resultado na expulsão de Agar. Por instrução do anjo, Agar voltou e deu à luz a Ismael. Quando Abraão tinha 86 anos, embora Agar tinha reconhecido a promessa do Senhor de que o seu filho teria muitos descendentes, ela não era aquela... o seu filho não era aquele que por meio dele as promessas de Deus se cumpriria na vida de Abraão. Após o nascimento de Isaque, o filho de Abraão e Sara, a tensão entre as duas mulheres resultou em Sara enviar Agar e Ismael para o deserto, onde o Senhor reafirmou o seu compromisso com Ismael. Paulo usa Agar e Sara para representar duas alianças. Agar representa a aliança dada no Monte Sinai, a lei, que traz a escravidão e caracteriza a Jerusalém terrena. O filho nascido de Sara como resultado da promessa de Deus. O Senhor
o Senhor representa os cidadãos de Jerusalém Celestial, que são livres. Então nós entendemos que tudo que acontece, existe um propósito para o que acontece. Nada acontece por acaso. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho, depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não deram para mais do que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Em Gênesis capítulo 21, verso 15 e 16, relata essa história. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia viver ou ver o sofrimento de seu filho e sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a voz e chorou. Em Gênesis 21, versículo 16, relata essa história. O que passamos a compreender e o que aprendemos com a história de Agar e de Sara é que Agar, na casa de Sara, ela tinha todos os benefícios, ela tinha todos os cuidados. Ela saiu de uma posição inferior para uma posição superior aos demais servos da casa. Porém, o coração de Agar é soberbo, o coração de Agar, ele se ensoberbece, ela começa a olhar para sua senhora com um olhar de desprezo. O seu filho também tem o mesmo sentimento, com o mesmo sentimento de sua mãe. Ele passa agora a provocar também o filho de Sara. E a Bíblia fala que a atitude que Sara teve que tomar com Abraão foi despedir a escrava com o seu filho. A conclusão dessa história, nós chegamos a finalizarmos esta lição, afirmando que o Deus de Abraão é fiel, suas promessas jamais podem falhar. Em Jeremias 1, verso 12 diz: ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu a sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e de Sara de tentar ajudar a Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom, agiu com graça, fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael.